Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Muito bem, meu querido ouvinte. Estamos aqui novamente para o nosso encontro semanal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito complicado, simples, não sei. Talvez não muito bem explicado, porém muito difundido. Ele que é a causa de muitos contextos religiosos, a causa de muitos contextos sociais, o que hoje nos é dito como amor, né? O que é realmente para cada um de nós o real amor? O que seria esse amor? Seria ele um sentimento? Seria ele uma experiência? Seria ele um pensamento? E etc. Vamos aqui iniciar uma discussão sobre esse grande tema, né? Tema de grande importância na vida de todos nós e na vida em geral, né? Desde a geração do universo, da geração de toda a vida. E para começar, eu gostaria de colocar aqui uma questão, uma pergunta, uma indagação, em termos de, já que precisamos, né, entender como esse amor é para cada um de nós, vamos buscar algumas referências, né? Então, por exemplo, Mestre Maurício, o que para você é o amor aplicado dentro da sua experiência, o que você já viu dentro da sua convivência aí com as pessoas, dentro da sua experiência neste mundo, que pode trazer você a lembrança, o conceito, a conclusão do que seria esse amor? Cara, eu acho um pouco complicado falar de amor porque assim, a linha é muito tênue entre o que é o amor e o que não é amor. Eu gosto de acreditar que amor é cuidado. Então assim, quando eu vejo no meu dia a dia pessoas cuidando uma das outras, eu vejo um amor aplicado nessas situações. Isso te faz lembrar do que você tem dentro de você de melhor. Sim, com certeza. Mestra Tatá, e você, que tem visto por aí nas suas caminhadas? Bom, Rafa, eu sempre costumo perceber os pequenos detalhes e me atentar ao amor que tem neles. Então, quando as pessoas são gentis, são cordiais umas com as outras no dia a dia, eu enxergo amor. Isso é muito interessante, né? Porque é como se a gente tivesse, digamos, um conceito comum em cada um de nós, que muitas vezes não é definido por alguma coisa que nós lemos, né? Mas por algo que vivenciamos, né? Algo que nos dá mais esperança, talvez. Eu mesmo, quando vejo a vida, né, em manifestação, desde a menor parte dela, desde a formiguinha até o sol que brilha lá no céu, eu fico imaginando que cada coisa tem sua função e cada coisa existe em função da outra e que tudo isso tem uma lógica atrelada, uma engrenagem muito bem estabelecida para que tudo funcione e que cada coisa tem a oportunidade de existir nesse exato momento, né? Que cada coisa compartilha entre si os momentos de existência. E isso me faz lembrar, né, que se algo existe é por algum motivo. Nada que exista existiu a esmo por um acaso, né? E esse amor, né, quando a gente vê manifestado na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, a gente consegue acessar essa essência interior que já vem
conosco, né? Há muitos e muitos anos, talvez. Às vezes dita, trazida por nossos pais, por nossos avós, às vezes lida por algumas palavras de algum autor em livros, ou mesmo através de alguns filmes assistidos, etc. Né? Até porque, se nós formos observar, né, existe todo um universo vivo, desde o sistema solar, as galáxias, o nosso planeta Terra. Existe vida em todos os lugares, né? E de pensar que dentro de todas essas possibilidades de vida, nós fomos escolhidos para estar aqui, né? Sim. Nós somos o resultado de uma relação de amor entre nossos pais e nossas mães, dos nossos avós. E quanto mais a gente para pensar, né, no amor, a gente vê que é difícil a gente encontrar uma definição única que abranja tudo, né? Mas é engraçado que dentro de cada um existe essa essência comum. Cada um entende o que é. Mas é muito difícil as pessoas explicarem o que é. Até mesmo para colocar aqui em termos de diferenciação, né? A gente vê muita gente confundindo, né? Que é amor com paixão, por exemplo, né? No ponto de vista de vocês também, vocês percebem isso? Sim, eu entendo paixão como um sentimento mais extremo. E quando eu digo extremo, eu me refiro até mesmo ao desequilíbrio. E como a gente já estudou, na natureza tudo é equilíbrio. Então o equilíbrio é contraintuitivo nesse caso. Sim. Que nos leva a crer que em uma relação entre dois seres, a paixão acaba sugando a energia de ambos, né? Isso aí falando em termos de duas pessoas, né? Que, em termos de um relacionamento de duas pessoas. Sim, duas pessoas. Tem também as questões psicológicas, eu acho, né? Também da questão do que seria essa paixão e do que seria o amor, né? Cientificamente falando, a paixão é uma descarga de hormônios no cérebro que dura aproximadamente 24 meses. Sim. E isso já, para nós, assim, em termos de amor, até mesmo cientificamente, a gente já começa a ter uma certa distanciação, né? Do que seria esse sentimento de paixão para um sentimento de amor. Digamos que a gente não consegue ficar apaixonado, cientificamente falando, por mais do que 24 meses, correto? Sim. Então, se a paixão fosse como o amor nunca poderia durar mais que isso em termos científicos, em termos comprobatórios, né? Mas nós vemos pessoas, né, em termos de relacionamento humano, que se casam, passam uma vida praticamente inteira juntos e até morrem praticamente ao mesmo tempo, né? Em várias situações nós percebemos isso. E nesses casos em que a gente tem o relacionamento humano como sendo aí uma decisão, a gente poderia talvez pensar que o amor também possa ser uma decisão ou é simplesmente um sentimento. Porque paixão também é um sentimento, mas dura pouco. E quando a pessoa se motiva para permanecer tanto tempo junto, o que seria isso? É que eu acho que o amor ele é atemporal, né? Eu acho que o amor ele é na verdade um estado de espírito. Quando nós estamos com a chavinha do amor ligada, nós podemos compartilhar esse sentimento que a gente carrega. Então, assim, isso não fica limitado a tempo e espaço. Sentimento. Sim, ele é um estado onde você vai doar a todos aqueles que estão ao seu redor. E isso acontece dentro dos relacionamentos familiares, dentro do relacionamento conjugal, até mesmo dentro do relacionamento com o próximo que você talvez nem conheça, né? Se você carrega o amor dentro de você, você consegue compartilhar esse sentimento e agregar um valor para aqueles que estão próximos de você. Então, quando a gente pensa em um relacionamento conjugal, eu acho que o amor é esse que dá força
para entender que o outro que compartilha desse sentimento, desse relacionamento contigo, ele não é perfeito, e o amor é aquele que respeita essa imperfeição e aceita também. Aceito que eu não sou perfeito, então eu posso aceitar que o outro também não é, e junto nós podemos trabalhar para nos aprimorarmos dentro desse nosso plano existencial, né? E eu acho que quando você entende o que é amor pela outra pessoa, você consegue entender que a pessoa ela não tem responsabilidade alguma com as projeções que você cria. Então, você entende que aquele é um ser que é diferente totalmente de você e que não tem responsabilidade de satisfazer as suas projeções, então. E outra, um relacionamento ele também serve de espelho para você enxergar os pontos, tanto seu quanto da outra pessoa, e enxergar onde isso não te agrada para você poder trabalhar também, né? Sim, é como uma correspondência exterior a você, na qual você tem a possibilidade de observar no outro aquilo que não está bem em si mesmo, porque se algo no outro lhe incomoda, é porque aquela referência existe dentro de você. Você não conseguiria reconhecer algo no outro, até por isso reconhecer é conhecer de novo, significa que você já conhece em si de forma às vezes até inconsciente, mas existe essa referência em você e você reconhece no outro. Então quando eu consigo reconhecer no outro determinada falha, determinado contexto do qual não me agrada aquilo, eu estou, na verdade, enxergando uma parte de mim que precisa ser melhorada também. Porque se eu não enxergasse algo no outro como defeito, como algo que não me agradasse, como algo que não me incomodasse, eu realmente não teria essa referência dentro de mim do que me incomoda, né? E aí é que está a partícula me incomoda, né? Que incomoda quem? Incomoda a mim, não é mesmo? Então, essa referência é uma referência interna nossa, né? E aí entra, dentro de tudo isso que vocês estavam falando aqui, me vem muito em mente a questão da decisão de amar, né? Porque se eu trabalho somente com sentimentos, muitas vezes percebendo que algo no outro não me agrada, muitas vezes tendo alguns pontos de divergência, eu posso simplesmente, o que eu chamo de amor, extingui-lo. Mas se eu decido amar, eu utilizo esse trabalho mútuo, de auxílio mútuo, como um impulso para que eu continue tendo algum tipo de relacionamento, de comprometimento com aquela pessoa. E aí sim é onde se estabelece a questão do crescimento de ambos, através das suas cooperações mútuas, das suas mútuas colaborações. Uma coisa importante que também estava pensando agora é assim, eu só consigo entender melhor o que é esse amor a partir do momento em que eu consigo saber o que é me amar, né? Porque da mesma forma que eu projeto no outro coisas do meu interior, como eu poderia saber como é amar de fato o outro se eu não consigo me amar, né? E aí entra aquela questão, né, de autorreconhecimento. Será que eu sou quem eu gostaria de ser para mim mesmo? Será que o amor, antes de partir para um lado oposto, não deveria surgir antes dentro de mim mesmo? Quando o Mestre Jesus falava, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que ter a referência do que é amar a mim mesmo primeiro. Por isso, como a mim mesmo, para depois amar o próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo, eu acredito que seja uma das maiores lições que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, já que eu acredito que nenhum de nós queira o mal a nós mesmos, certo? Então não conseguiríamos fazer o mal ao nosso próximo. Eu acredito que isso muitas vezes acontece por falta de amor próprio, por falta de respeito a si mesmo. E se nós não nos respeitamos, como vamos respeitar o nosso próximo, as pessoas que nós nos relacionamos, não é mesmo? Então, assim, eu acho que o trabalho maior é sempre um desenvolvimento pessoal e espiritual para que estejamos sempre com o nosso jarro cheio, para então regar as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor,
para assim construir uma humanidade mais rica e mais construtiva. Até porque se a gente se ama, se respeita e é suficiente pra gente mesmo, a gente não vai buscar nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações amorosas e até na nossa própria família a nossa felicidade, porque a gente é feliz sozinho. A gente é suficiente sozinho e a gente não coloca essa responsabilidade toda em cima das outras pessoas. Então as relações elas acabam sendo mais equilibradas. Você decide estar junto de uma outra pessoa porque o seu amor juntado com o amor dela cresce. E com isso a gente entende que, então, amor talvez possa ser um pensamento, uma decisão, no passo que ele também é um sentimento, certo? A parte da decisão é quando eu decido me amar e me trabalhar e passar esse amor adiante, compartilhar esse amor, que é diferente de eu completar ou querer me completar com esse amor através da existência de outra pessoa, né? Então, quando eu já tenho amor, como vocês estão falando em mim mesmo, eu compartilho amor, né? Eu não preciso buscar em outra fonte, me preencher através de outra fonte com esse amor, né? Então, eu decido realizar esse trabalho interior, eu decido que eu preciso trabalhar a minha autofelicidade. E a partir do momento em que eu falo de relacionamento humano e que ao estar em contato com outras pessoas, eu não iria estar colocando ou tirando amor, mas sim compartilhando esse amor, né? Até porque não lhe faria falta, né? Porque você já é repleto de amor. Exatamente. Fico pensando na criação, né? Pelo menos quando nós vamos analisar algumas escrituras, nós vemos que houve aí um princípio de criação, né? Do qual existia um todo principal que decidiu criar a tudo. Quando ele toma essa decisão, quando esse todo decide criar a tudo dentro de si próprio, né? Nós temos aí um princípio decisivo, nós temos um princípio mental, uma atitude mental. E, por exemplo, no Gênesis bíblico, né, nós temos lá os versículos iniciais que fala que Deus teria criado diversas coisas que não existiam, pois nada até então existira. E ao criar as coisas, a vida, ele olhava para aquilo criado, para a obra gerada, e via que a mesma era boa. Em todas as pequenas passagens de cada criação, nós vemos essas citações de que ele houvera criado e visto que era bom. Então, assim, nessa análise mais profunda, nós conseguimos perceber que, em primeira instância, nós tínhamos o pensamento, decisão de criação, geração. E no segundo momento, a contemplação da beleza, a contemplação da obra, a contemplação da criação. E sim, um sentimento. Então, quando nós falamos do real amor hoje, nós temos que entender que existem muitas diferenças sobre o que se considera amor. Muita gente até confunde esse amor, e nós também não podemos esquecer que pela própria Bíblia, a tradução latina, nós temos algumas peculiaridades ou observações a considerar, pois do grego para o latim existiam 3 denominações de amor, 3 tipos de amor, que quando foram traduzidos para o latim, foram traduzidos simplesmente como amor. Na Bíblia grega nós tínhamos o amor eros, o amor philos e o amor ágape. O amor eros era o amor sensorial, mais próximo a um homem e mulher, um amor mais carnal, mais reprodutivo, mais sensualizado. Já o amor philos era uma característica de um amor familiar, de um amor de coleguismo, um amor de parceria, de companheirismo. Já o amor ágape era o amor traduzido como um amor divino, um amor de pai, um amor superior, vertical. Então, quando nós pensamos em amor, né, nós, além de
tudo isso que percebemos aqui nessa nossa discussão, ainda temos essas observações a fazer, essas classificações de amor. Dentro disso, né, nós cada vez mais chegamos a uma conclusão que para cada uma das experiências humanas, né, nós percebemos diversos tipos de convicção sobre esse mesmo tema. Pensando no casal de 60 anos, a gente pode dizer que eles decidiram ter esse compromisso um com o outro, certo? Certo. Sendo assim, eles têm esse compromisso como uma forma de decisão, mas ao mesmo tempo um sentimento de carinho, de afeto, de cuidado, de tudo aquilo que vocês já falaram anteriormente que a gente consegue experienciar em nossas vidas, né? Então, o que nós podemos entender de tudo isso? Talvez, não sei se vocês concordam comigo, mas no meu ponto de vista, eu vejo que toda essa caminhada que nós estamos tendo aqui nesta vida, neste mundo, é uma caminhada em busca de reconhecer o amor em tudo, né? De reconhecer o amor na planta, de reconhecer o amor no animal, de reconhecer o amor no outro ser humano, né? De reconhecer que o outro ser humano e eu somos a mesma coisa, vivendo vidas diferentes. O mesmo ser, experienciando diferentes vidas. Isso é um ponto de vista muito diferente do que a gente pode ver hoje, correto? Porque hoje é muito tratado o amor muito mais como o amor eros do que como o amor ágape, o amor philos, um amor de decisão e não somente um amor sensorial, né? Quando nós enxergamos esse amor eros, muitas vezes nós estamos mais preocupados em sugar do que entregar valor ao próximo. Então nós acabamos enxergando o próximo como um objeto, como algo que tem que suprir as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades mentais, as nossas carências. E amor, ele é doação. Então que nós possamos escolher, ao invés de sugar do próximo, poder doar aquilo que nós carregamos de tão bom dentro de nós mesmos. Na verdade é como a chama da vela, né? Que ela acende o pavio de uma outra vela, mas sem subtrair de si, é um compartilhamento, né? Ela doa a sua luz, a sua chama, sem subtrair de si, e sim ajuda, complementa, acrescenta a sua luz. É engraçado que se nós formos aplicar os conceitos alquímicos a esse exemplo maravilhoso que você acabou de nos dar, nós enxergamos que um fogo não precisa se subtrair para criar outro fogo, porque na atmosfera já estão todos os nutrientes que é preciso para a criação desse novo fogo. Sim. Então nós não precisamos nos subtrair para que o outro tenha amor dentro dele, porque ele já tem todas as ferramentas para enxergar esse amor que está em seu redor. Muito bom, caro mestre. Bom, e falando desse compartilhamento, desses nutrientes que nós já temos em nós e que podemos transportar a nossa luz ao próximo, a luz do amor, humanamente falando, existem algumas formas para que esse amor seja transmitido e sentido por outras pessoas de forma mais plausível, de forma mais sensível. E a nossa mestra Tatá tem algumas palavras para nos dizer sobre como estabelecer esse contato amoroso com o próximo, de forma que tanto nós quanto o próximo possamos sentir o amor mutuamente. Isso aí, Rafa. Há um bom tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu li um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. E esse livro, ele define, basicamente, essas 5 formas diferentes que você tem de amar e de se sentir amado. E classificando elas são toque físico, tempo de qualidade, presente, palavras de afirmação e serviço. Eu vou falar só um pouquinho desses 5 tipos de amor. E quem tiver mais interesse, dá uma pesquisadinha lá no livro que é bem fácil de achar.
Toque físico. São as pessoas que escolhem amar ou que se sentem amadas com abraço, com beijo, com toque físico, em geral, com contato. Tempo de qualidade são aquelas pessoas que, no meu caso, gostam de estar o tempo inteiro o tempo todo juntas, que gostam de fazer tarefas diárias juntas, as mínimas que sejam. Presente são as pessoas que gostam de dar e receber presentes. Serviço, que é a linguagem de serviço da minha mãe, no caso, que é quando você faz algo pra alguém, você tá dizendo que ama, e quando alguém faz alguma coisa pra você, ela tá demonstrando que te ama. Então, um exemplo. A minha mãe, se você vê que tem uma louça na pia, e aí, sem que ela te peça, você lava essa louça na pia. Você tá dizendo explicitamente que você tá amando ela, porque tinha uma louça lá e você teve o cuidado de lavar. Então, isso seria o serviço. E por último, palavras de afirmação. São pessoas que amam ou que se sentem amadas quando recebem esse tipo de palavra, que é, no caso, elogio ou uma força quando tá mal. E é isso. São várias formas de demonstrar e receber amor, então, né? E essa mesma linguagem, ela é usada tanto para dar quanto para receber, ou ela pode ser alternada na mesma pessoa, assim? Boa pergunta, Mal. Elas são alternadas. Nem sempre a linguagem que é a ativa, que é a linguagem com que você ama as pessoas, vai ser a linguagem receptiva, que é a linguagem que você se sente amado. Então, você pode muito bem ter uma linguagem ativa de presente, então você presenteia as pessoas demonstrando que você ama, mas ao mesmo tempo a sua linguagem receptiva é de serviço, que a pessoa vai te demonstrar que tá te amando se ela fizer alguma coisa pra você. Muito bem. Isso é muito interessante, né? Porque ajuda a gente a entender, a nos relacionarmos melhor, né? Que também só de fazermos isso já nos traz aquela sensação de felicidade, né? Porque elimina conflitos, elimina uma série de situações das quais a gente poderia ter algum desentendimento. Então, se melhora o meu convívio com o meu semelhante, a minha própria vida se torna mais feliz, né? Sim. E o mais interessante ainda é eu saber que eu posso estar no controle disso, né? Que eu posso modificar os meus padrões de atitude, entendendo como que as pessoas se sentem melhor amadas e contribuindo para que essas pessoas se sintam mais felizes. Elas se sentindo mais felizes com as minhas atitudes, eu também consigo me sentir mais bem aceito, também consigo me sentir mais completo por estar contribuindo conscientemente nesse processo de felicidade coletiva, tanto minha quanto dessas pessoas que estão ao meu redor. Né? E nos relembra que ninguém é igual a ninguém, né? E essa riqueza de diferentes personas aí que a gente encontra no nosso decorrer da vida. E aprendendo sempre com cada uma delas, né? Sim. Falando disso, eu lembrei de um exemplo. Pra quem não sabe, eu e o Mal namoramos. E no começo do nosso namoro, uma das minhas linguagens, tanto ativa quanto receptiva, era o presente. Então... Era uma época boa, viu? Fácil comprar. Sim. Não, eu só recebia só. Então, e é exatamente esse o ponto. Eu ouvia qualquer sinal, assim, de algo que o Maurício queria e eu ia lá e fazia um esforço pra eu poder comprar pra dar isso de presente. Até o ponto que eu vi que eu criava uma expectativa de que eu também ia ganhar o presente alguma hora. E aí, com o tempo que foi se passando, eu reparei que isso não era tão importante pro Maurício. O presente não era muito importante. Então, foi um jeito de reformular isso em mim. Porque hoje não é mais importante a gente fazer aniversário de namoro e eu ganhar um presente, por exemplo. Ou eu fazer aniversário e eu ganhar um presente. Então, foi um exemplo... Acho pelo contrário, né? O tempo de qualidade... Sim. Se tornou a nossa linguagem. Sim. É muito mais importante estar junto do que estar presenteando um ao outro. Estar presente, estando presente, Exato. não presentear. Né? Exatamente. Sim, muito bom.
Bem, meus amados ouvintes, nós estamos muito contentes aqui por estarmos retomando aqui as nossas atividades no canal do Chumbo ao Ouro. Esperamos que esse conteúdo aí seja de bastante valia para todos vocês. Lembrando a todos que estamos sempre em busca de melhorarmos e contamos com vocês aí para isso. Contamos com seu feedback, contamos com as suas sugestões para que nós possamos atingi-los de uma maneira mais próspera, assertiva, mais feliz e eficaz aí, né? A gente procura fazer tudo isso aqui com muito amor, realmente, né? Nós não estamos aqui dentro de um estudo fixo, né? Estamos sempre estudando diversas formas de passar conhecimento para todos vocês, dentre as mínimas coisas que nós conseguimos aqui estabelecer, e desejamos de todo o coração que estejamos sendo bem aceitos, bem abraçados por todos. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, não deixem de nos contatar pelo e-mail contato@projetotransmutar.com.br. Se gostam também de algum conteúdo mais reflexivo, mais direto, algumas imagens temáticas, não deixem também de nos acompanhar e nos seguir em nosso Instagram, projeto.transmutar. E também estamos colocando esses áudios do nosso podcast do Chumbo ao Ouro no canal do YouTube. Projeto Transmutar. Exatamente. Então, nós estamos ficando por aqui. Esperamos que todos tenham aí gostado deste conteúdo. Eu gostaria de mandar um grande abraço ao nosso ouvinte Lucas Tacano, que nos mandou uma mensagem de felicitação aí. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Paz e luz. Beijo, até mais e... Transmutem-se!